E estamos aqui para mais um vídeo de One Piece e dessa vez é a análise do capítulo 1100. Eu sei que vocês já estão esperando a análise do capítulo 1101, mas eu atrasei o 1100, tanto a leitura dublada quanto a análise, inclusive pra galera do Apoia-se também que recebe o conteúdo em antecipado. Isso porque eu tava de mudança, gente, tava barra toa, né? Mudança é o processo de deslocamento e mais umas semanas aí pra ajustar as coisas, né? Por isso que eu tô num novo cenário aqui. Praticamente a mesma coisa, né? Mudou mais as cores ali, né? O bege, a estética mais rústica, paredinha de tijolo, janelinha de madeira, que delícia. Eu sou o Matheus Joyboy e esse é o Projeto All Blue que tá aí há mais de 11 anos, tá bom? Segue nós aí, deixa teu comentário que são sujeitos agora à aprovação, tá bom? Porque sempre esse público otaku aqui, às vezes, é meio estranho, né? Então, sempre tem uns comentários ferinos, e aí a minha equipe analisa, quando aprovado, eu leio todos os comentários aprovados. Tá bom, queridos? Vamos lá ao título do capítulo 1100, Obrigado, Bonnie, já pegando um pouco do 1101, né? É interessante como o Oda colocou esses dois capítulos tão importantes, né? O capítulo da centena e o que inicia uma nova centena com o nome da Bonnie. Obrigado, Bonnie. Para, Bonnie. Da hora, né? Legal o desenvolvimento dela nesse flashback. E inteligente demais o Oda mandar flashbacks em que ele desenvolve dois ou mais personagens. O do Oden, por exemplo, era um flashback pra chamar de flashback de Oden. Mas teve o desenvolvimento do Barba Branca, do Roger. Bem interessante, né? E aí, bom, esse título, Obrigado, Bonnie, é por conta da frase do Kuma para sua filha. Obrigado por ter nascido. É a mesma frase que o Kuma ouve do seu pai. Tá aí intrínseca nessa frase, né? Aquela vibe a importância de você estar vivo para você poder seguir em frente. Eu até queria trazer o meu caso aqui. Mais uma vez, como sou eu que tô falando, eu costumo trazer a minha vivência, né? Então, gente, como é importante você estar vivo, ser firme e seguir em frente. Desde 2018 que eu levo porrada, umas patadas dos otaku extremistas por trazer política nas análises. Em 2021, o meu canal foi hackeado, foi um processo que deu bastante dor de cabeça, preocupação. Eu com um filhinho pequeno e o canal sendo boa parte do sustento, né, naquela época. Hoje a gente tá se sustentando por outras vias, né, como o Apoia-se. Então considera ir pra lá, tá bom? Se você quer o conteúdo antecipado e também conteúdos exclusivos. E 2023, esse ano, né, eu fui traído por pessoas que eu considerava aliados e além de ter sido cancelado pelos otaku extremistas e gente de esquerda que tem aquele pensamento corporativista, mas posa com boné do MST, né? Então, eu tô falando tudo isso pra mostrar, eu estou aqui fazendo a parada, porque eu sou muito apaixonado, tá ligado? E eu gosto de trazer essas coisas porque talvez você esteja passando por um momento difícil, né? Então, sempre se apegue à vida, sempre siga em frente, que coisas lindas vão acontecer e já estão acontecendo. Talvez você não esteja notando, mas já estão acontecendo. Como eu falei anteriormente, esse conteúdo chega antecipadamente pro pessoal do Apoia-se, mas também pros membros aqui do YouTube. Então é um ou outro. Se você já tá familiarizado com a plataforma, se você já é um membro, fica tranquilo que o conteúdo vai chegar na horinha para todos vocês. Beleza? Se você quiser mandar um apoio avulso, tem o Live Pix, tá certo? E também um apoio próprio do YouTube, que é o botão Valeu, que você manda uma gorjeta e essa gorjeta fica aí destacada quando você comenta aí, quando você for deixar o seu comentário respeitoso e que venha também agregar a discussão de One Piece, tá bom? Temos uma capa muito legal, o Sop lembrando do Piman, Nindin e Tamaneg, enquanto o Sanji prepara um mise en place. É da hora, né? Mise en place é um termo francês mesmo, muito específico, é tipo a palavra saudade, não tem uma tradução de uma só palavra para a palavra saudade mundo afora, né? Em inglês, por exemplo, é I miss you. Então, o mise en place
É uma parada que você organiza a comida pra você não se perder, pra você se organizar, né? Daqui a pouco você tá fazendo um bolo e tá, pô, cadê o fermento? Tá em falta, ou então venceu. Não dá, né? Então organiza tudo primeiro. Então o Sanji tá fazendo isso e o Sop ali, tipo, pegando as frutas, meio que desorganizando o mise en place do Sanji. Eu achei bem legal, né? Mas como a culinária do Sanji só no mise en place já faz o efeito Ratatouille, né? De você lembrar de algo querido pra você, no caso o Sop, dos seus amigos, né? E, gente, uma coisa que eu gosto muito de trazer pra vocês, que eu acho mais um dos nossos diferenciais aqui, é a estrutura do capítulo. Eu gosto muito de dividir os capítulos em partes, né? Como se fosse subcapítulos, pra você notar a estrutura de quantas etapas o Oda consegue agregar naquele capítulo. Então a gente tem, além da página pro Sop, temos uma página para Vegapunk e Kizaru, vocês podem ver pelo retângulo amarelo. Temos as negociações com Saturno, isso aí dura 6 páginas, é a maior parte do capítulo, destacado aí pelo retângulo branco. A construção de Egghead e a construção de relações, 3 páginas, vocês estão vendo no retângulo azul. A chegada de Bonnie em Sorbet, mais 3 páginas no retângulo rosa. A fama do Bartholomew Kuma, 2 páginas para essa parte, no retângulo laranja. E o Kuma chegando na ilha Down, 1 página ali no finalzinho do capítulo, destacado aí nessa imagem pelo retângulo verde. Então vamos agora destrinchar cada etapa dessa. Vamos então para essa primeira etapa aí, em que o Vegapunk conversa com o Kizaru, que já estava ali vigiando as coisas, né? Veio a pedido do governo mundial. É interessante que o Kizaru, ele ressalta o frio da ilha que abriga o Laboratório 08. O Kizaru, o macaco amarelo, ele diz que é o extremo oposto de Punk Hazard. Mas, bom, antes da luta do Fazão Azul contra o Cão Vermelho, Punk Hazard já era quente, não extremamente quente, nível magma, como a gente vê quando o bando do Luffy chega lá naquela primeira etapa de Punk Hazard, né? Mas já era quente. Então, pô, nessa luta do Fazão Azul contra o Cão Vermelho, vantagem pro Cão Vermelho. Nessa luta que rolou há 2 anos e que moldou a geografia e o clima de Punk Hazard. E pra quem tá estranhando, eu tá chamando a Aokiji de Fazão Azul e a Akainu de Cão Vermelho, é a tradução, tá, gente? É algo que eu gosto de agregar aqui pro vídeo também, valorizando a nossa língua e a capacidade de localização e adaptação. Ora, não tá todo mundo falando Touro Verde, por que não Ryoko Gil? Então é meio arbitrário, né? Então é sempre legal traduzir tudo. Eu sou a favor do Nami-san virar Senhorita Nami e Robin-chan Robinzinha. Então, vamos seguir. O Vegapunk, ele tá todo cheio das ideias, muito por conta também do fruto que ele comeu. Então, ele não tá conseguindo parar de pensar e o macaco amarelo até diz: você tá se distraindo, que você nem notou que o governo te viu negociando com piratas. No caso, os acontecimentos do capítulo 1099, o Vegapunk negociando com o Kuma. Então, opa, tá na nossa mão. O Saturno pegou a ligação, né, ele tava grampeando a ligação, já mandou um esquadrão da marinha com o almirante pra lá. E detalhe que esse esquadrão, liderado pelo macaco amarelo, tem a presença do Diaz Drake. Eu achei bem bacana ver ele mais novinho, sem aquelas firulas todas do design de personagem dele. Vamos então para as 6 páginas focadas na negociação com o Saturno. Basicamente é um ultimato. O Kuma até consegue colocar umas condições ali no final, umas condições bem tranquilas para o Saturno poder aceitar, mas quem tá mandando na parada mesmo é o Saturno, né? Então, o Saturno, ele não tá preocupado exclusivamente com o projeto pacifista em si, mas sim com a propaganda atrelada ao rosto do Kuma. Afinal, o Kuma é um revolucionário. Revolucionário também é visto pelo governo como pirata. E o Kuma, naquele momento, tem aquela recompensa de 296 milhões
de berries, né? Quando ele aparece pela primeira vez no capítulo 233, tá lá, Dodon, a recompensa dele era essa que ele ganhou, né, em atos revolucionários e também pela revolta dele em Sorbet, a revolução de um homem só, né? E aí que entram as 3 condições do Saturno para esse projeto seguir em frente. Primeira condição, que o Bartholomew Kuma se torne um dos Shichibukai, ou um dos 7 corsários do governo. Portgas de Ace derrotou um dos membros, então, nesse momento dessa ligação do Saturno para o Vegapunk, Kuma e Macaco Amarelo, era Rokubukai. Tava um cargo vago aí, né? E Kuma seria a escolha natural devido a essa turbulência causada pelo Ace. Condição número 2, que o Bartholomew Kuma se transforme numa arma humana para a marinha, para uso da marinha. Qual é o objetivo disso? Intimidar ainda mais piratas mundo afora. O Kuma já era notório, recompensa de quase 300 milhões de berries. Então você imagina o Kuma se tornando um dos 7 corsários e ainda uma arma de destruição, soltando laser pela boca, como a gente vê ele atuando em Thriller Bark, né? Quando ele luta com o Zoro, quando ele explode o bando todo lá também. E é engraçado que o Macaco Amarelo assina embaixo, né? Pô, seria da hora. Condição número 3, que o Kuma abdique do próprio livre-arbítrio e noção do eu. Isso é muito pesado. Isso pra mim foi a pior coisa de longe. Spoiler, aconteceu. É só ver que em Marineford o Kuma não reconheceu Emporio Ivankov, seu grande amigo de infância. E essa terceira condição imposta pelo Saturno é para o Kuma não se voltar contra o governo mundial, dado o histórico de Kuma enquanto revolucionário. Nesse momento rola uma reação que me agradou bastante, é a reação do Vegapunk, e ele fica irado porque o Saturno tá basicamente pedindo pro Vegapunk matar o Kuma. Mas aí o Saturno coloca o Vegapunk no seu devido lugar. Você é um cientista militar. O que você tem que fazer é obedecer. É muito triste, né, velho? Olha aí, ó. A galera lá de cima só quer o controle. Então, para o Vegapunk manter toda a infraestrutura, evoluir o Laboratório 08 para o que viria a ser Punk Hazard, para manter o status quo, ter todo esse capital para ele pesquisar e investigar o quanto ele quiser as coisas, fazer experimento, ele tem que obedecer. E a gente sabe que o Vegapunk, ele tem essa curiosidade, né? Acredito que o fruto dele também é responsável por isso, que a cabeça dele não para de pensar, ele fica muito empolgado, né? Então, o Saturno até fala que é uma barganha, dado o quão caro e difícil seria todo esse processo, curar a Bonnie, e o Saturno ressalta, eu não tenho obrigação nenhuma de salvar essa menina. É aí que chega o momento do capítulo dos mais impactantes, né? O Oda até fez questão de colocar num quadrinho bem maior, né? Num quadrão. Quando o Saturno tá chegando nos finalmente, o Kuma leva a mão ao rosto, começa a chorar. Aí você fica, né? Pô, realmente é pesado. Você perder o seu livre-arbítrio. Você perder a noção do eu. É tipo, você tá assinando a sua morte, né? Tá assinando o seu próprio atestado de óbito. Mas o Kuma não tá chorando por conta do que vai acontecer com ele próprio. Ele tá chorando por estar aliviado e grato pela Bonnie poder ser curada. Que personagem, meus amigos e amigas! As reações ao lado do quadrão do Kuma chorando são bem legais da gente analisar. O Vegapunk, ele tá lacrimejando, praticamente chorando, impactado com aquilo tudo. Que homão esse Kuma. Olha o motivo pelo qual ele tá chorando. O Kizaru tá impressionado ao seu modo, né? Ele meio que dá um suspiro e leva a mão ao chapéu. Bom, resquícios de um ser humano que habita nessa máquina, chamado Macaco Amarelo, Borsalino. E o Saturno cagando e andando. Você vê pelo Dendemushi que tá com a mesma cara de sempre, né? Ele é muito frio e calculista. E aí o Saturno, sagaz que é, pergunta o tempo para os dois procedimentos. Quanto tempo leva para modificar o Kuma e quanto tempo leva para curar a Bonnie? Bonnie precisa de 6 meses para ser curada. Porém, mais um ano, além disso, para ela poder se expor às luzes naturais.
Ou seja, no total, 1 ano e meio. Já para modificar o Kuma, o Vegapunk vai levar 2 anos. E aí o Saturno já se liga numa coisa. Como é que o Saturno vai confiar? Afinal, a Bonnie é a moeda de troca. Ele mandou essas condições aí pro Kuma, você vai perder sua noção de livre-arbítrio. E aí, ó, a barganha é a Bonnie. Então, se ela fica curada antes do Kuma ser totalmente modificado, quem disse que o Kuma vai seguir adiante com os procedimentos de perder o livre-arbítrio e a noção do eu? É aí que o Saturno diz, a gente vai pegar a custódia da menina. Ela vai ficar com o governo e ela só vai ficar livre quando os procedimentos acabarem. Véi. Isso significa que o Kuma não vai poder ver a Bonnie curada. Quer dizer, o corpo, se por acaso se encontra com a Bonnie, vai estar lá vendo ela curada. Mas não é o Kuma mais ali, saca? E nesses 6 meses, entre a cura da Bonnie, passando 1 ano e meio, né? Esses 6 meses, depois que ela for curada, até o fim das modificações do Kuma, eles estão proibidos de se verem para não fugirem juntos. A parte da custódia é muito importante, principalmente para esses 6 meses depois que ela for curada. E aí, se o Saturno desconfiar de alguma coisa, a Bonnie vira escrava para sempre. O Saturno basicamente pega no maior ponto fraco do Kuma. Ele, a mãe e o pai foram escravos. O pai e a mãe morreram por conta dessas condições. O Kuma sofreu bastante. A capa do vídeo do capítulo 1096, quando se inicia o flashback, o passado do Bartholomew Kuma, é justamente ele chorando. Foi essa imagem que eu escolhi para ilustrar a capa, porque eu achei ela muito impactante. O Kuma também decidiu não dar vazão ao seu amor pela Jeanne e não se casar com ela, com medo que ela virasse escrava, que os seus filhos virassem escravo, porque ele tem sangue bucaneiro, etc. Então é trauma, velho. É aí que o Kuma também quer colocar umas condições. Claro, no papel de oprimido, não é uma negociata de igual para igual. O Saturno é totalmente opressor aqui. O Kuma não tem muito o que fazer. Então, o Kuma promete obedecer todo esse acordo. Ele já faz uma cara de, velho, fica tranquilo, eu vou obedecer. Mas ele também traz, né, a parte de interesse dele. Primeiro, não falar a verdade sobre a doença da Bonnie para a Bonnie, e nem que ela tá sob custódia do governo. Mas se ela fosse levada para Marigéose, como é que ela ia saber? Como é que ela não ia perceber que não tá sob custódia do governo? E aí o Kuma desenvolve, né? Leva ela pra Sorbet, pra ela crescer com os amigos, sem saber que tá sob custódia do governo, não conta da doença dela, que ela poderia morrer quando chegasse a 10, 12 anos e pá. E pra ela não tá numa instalação do governo cheia de frieza, né? Então, garantir uma infância pra ela. E aí o Saturno analisa rapidinho e beleza. O acordo tá fechado, mas percebe, gente, que sem o Saturno tá grampeando a ligação, tá vigiando o Vegapunk, ao ponto de que quando ele percebeu essa parceria que o Vegapunk tava fazendo com o Kuma ao final do capítulo 1099, ele se mete. E se o Saturno não tivesse se metido, tudo ia acabar bem, velho. Que velho maldito. Bom saber que no tempo presente ele tá em Egghead, que eu quero ver ele se ferrando muito. Seja com o robozão que despertou lá no subsolo e deve pegar o Saturno com a mão só. O Kuma deve estar chegando em Egghead também. Não sei o que é que se ativou nele depois que ele foi salvo pelo Sabo e os outros revolucionários. O próprio Luffy no modo Nika também. Eu acredito que quando o Luffy voltar, quando ele tiver apto a lutar de novo, o Macaco Amarelo também vai estar. Mas eu quero muito ver esse Saturno levando um pau, velho, da galera, do robô, de quem quer que seja. Vamos então para a etapa do capítulo da construção de Egghead e a construção das relações em Egghead. São 3 páginas para essa etapa, né? E são 6 meses diretão no laboratório 08. Quando eu tava relendo o capítulo para fins de análise, para montar o roteiro, eu fiquei muito feliz em perceber
que Kuma e Bonnie passaram 6 meses juntinhos, felizes, o Kuma cheio de esperança e otimismo, porque afinal a sua filha vai ser curada. Então, em meio a uma vida de muito sofrimento, teve períodos de felicidade. É muito legal ver o Vegapunk doidão das ideias, ele não consegue se organizar direito, é muito pensamento para um corpo só. Ele até pensa, pô, seria muito legal se tivesse alguém que pudesse comer e cagar no meu lugar, tá ligado? Você até fica pensando, em tempos recentes, né, nos 2, 3 últimos anos, o Vegapunk, ele não come, ele não para comer. Pra ir no banheiro, beleza. Legal não perder tempo com necessidade fisiológica. Às vezes você vai dar um cagão, demora pra caramba, né? Mas bom, pô, sentiu o sabor de uma deliciosa refeição, seu Vegapunk? E aí ele, pô, eu queria que tivesse mais uns 5 de mim. Ops, foram 6. A imagem que mostra os paralelos entre os experimentos de Kuma e Bonnie doem demais, porque enquanto os procedimentos na Bonnie são para a cura dela, os procedimentos que estão sendo feitos no Kuma é para a morte dele. Então, enquanto alguém tá melhorando pra vida, o outro tá piorando pra morte, né? E nesse meio tempo, no Laboratório 08, a gente vê a Bonnie desenhando o pai. Muito fofo o desenho que viria a ser Jolly Roger do navio do Kuma. Que personagem, gente. E eu achei interessante também o Kuma e a Bonnie dormindo juntos e a Bonnie sem jaula. Eu achei interessante porque será que é um indicativo do quanto a Bonnie ficou forte, do tipo, eu não preciso mais de jaula? Se durante a noite o Kuma sem querer deita o braço na Bonnie, ela tanca, né? Que ali também ela era muito bebezinha, né? No começo, quando ela tava na jaula. Agora ela já tá com quase 10 anos, ainda assim, né? Pro tamanho do Kuma bucaneiro, daria pra matar a menina, mas ela também não é mais uma recém-nascida. E até ajudar a construir Egghead, o Kuma ajudou, gente. Até isso ele fez. Vai vindo os carregamentos, os containers, ele vai pegando um container no braço, velho. Umas cápsulas gigantes no braço. E me pegou muito também o quadro de geral, principalmente, né, os 5 principais aí do Laboratório 08, Futura Egghead, Vegapunk, Macaco Amarelo, Bonnie, Kuma, Sentomaru, todo mundo comendo pizza e me volta me faz pensar novamente no Macaco Amarelo, enquanto Homem-Máquina. É um dos personagens que eu mais observei nessa cena da pizza, porque você vê que o Macaco Amarelo forjou todos esses laços de amizade, supostamente era pra ser pra ele também, né? E o Macaco Amarelo, a gente sabe que hoje ele mataria todo mundo aí se ele recebesse a ordem. O painel que mostra geral dançando ao som dos tambores da libertação é muito lindo. Não são apenas os 5. Você pode ver lá atrás que tem umas rachuras indicando que geral do Laboratório 08 tava dançando também, né? É uma grande festa, né? E é bonito você ver como o Kuma propagou tudo o que ele sabe sobre Nika. Por isso que também o Rusru sabia das coisas e pá. É bom, 6 meses depois, Bonnie tá curada. Mas ainda precisa evitar a luz natural por mais um ano, então é hora de irmos para Sorbet. Em Sorbet, Kuma e Bonnie são recepcionados pelos veinhos, muito fofos, e claro, pela fofíssima... Aí é o maior título de fofura dos velhos, é da rainha mãe, a rainha regente, Connie. Eu amo essa veinha, por favor, japoneses, façam um action figures da rainha Connie, pelo amor de Deus. Eu sei que eu vou ser o único comprador, mas eu aceito sob demanda. E aí, por conta da tal supervisão do governo mundial, temos Alpha da CP8, que basicamente é uma califa. Foda! Tá meio mal nos rostos de mulher. Não é só o modelo da Nami, a gente sabe, mas o visual, a meia calça, tá demais aí. Eu pensei que era a califa até quando bateu o olho assim, que a janelinha de apresentação tá no pé dela, né?
Aí, ô louco. E tem até a nota do editor dizendo Alpha, mas você também pode romanizar como a Lufa. Aí, ô, pronto, Lufa é a mãe do Luffy, finalmente revelada aqui, ó. Mas bom, gente, eu não entendi quando eu vi que a Alpha é da CP8, eu não entendi. Porque se era um assunto do governo mundial, mas supervisionado diretamente pelo Saturno, eu não entendi porque não mandou logo CP9 ou CP0, né? Porque assim, o que tava em jogo aqui era uma parada importante pro Saturno. A gente vê, por exemplo, Lute, Califa, Caco e Blueno desempenharam papéis de carpinteiro, secretária, dono de bar por anos e anos em busca da Pluton. Beleza que a Pluton tem uma importância bem maior, mas ainda assim, se o Saturno é que tá cuidando de tudo, eu teria colocado CP9 ou CP0. CP8, e se fosse CP8, não só a Alpha, colocar mais uns 2 agentes aí, no mínimo 2 ou 3, né? Faltou estratégia, hein? Ainda bem que a gente torce pro mal desses véi. Daí, a vigilância da Alpha viria a ser uma parada bem dura e ela esmaga uma pedra com os dedos pra mostrar o que aconteceria com a Bonnie se o Kuma só pisasse de volta no reino de Sorbet. Véi, é muita crueldade. O Kuma saber que a filhinha dele vai ser bem cuidada, mas ela tá presa pela Alpha, né? E ele não conhece a Alpha direito. E, na verdade, quando ele vê ela fazendo isso de esmagar a pedra, olha o que acontece com o pescoço de uma criança e pá, ele sabe que a Bonnie vai estar com uma pessoa perversa ali do lado. É muito cruel pra ele. Tipo, o trato ele sabe que ela vai ser bem tratada. Mas até que ponto, né? Aonde é que a Alpha traçaria a linha dos bons tratos, né? E na despedida do Kuma, quando ele diz que vai ficar 1 ano nos mares aí, rola aquele obrigado por ter nascido, Bonnie. E é uma parada, né? A gente tem que se sentir muito grato de termos nascido, de ter a noção de eu, de ter o livre-arbítrio da gente ter as maravilhas da vida, né? Pra gente desfrutar. Então, todo esse passado do Kuma, da relação dele com a Bonnie, o próprio flashback da Bonnie também intrínseco ao do Kuma, nos mostram tanto esse lado, né? Como é importante você seguir em frente, por mais que você esteja sofrendo com alguma coisa, que injustiças recaiam sobre sua vida, vá viver mais um dia, e mais uma semana, e mais um mês, e mais um ano, e mais uma década, que as coisas se transformam, velho. É só você estar vivo que as coisas estão acontecendo, já estão acontecendo. Vamos então para aquelas 2 páginas que mostram a fama do Bartholomew Kuma aumentando ainda mais mundo afora, né? Porque o ingresso do Kuma para os 7 corsários do governo é um choque para o mundo pirata. E aí, papai, que delícia quando o Oda mostra as reações dos personagens tão bem conhecidos por nós. É basicamente um micro entre arcos no meio do passado do Kuma. Porque é muito interessante quando, por exemplo, quando o Luffy sair de Egghead e for pra Elbaf, o próximo arco é Elbaf, sim ou claro. Nesse meio tempo, o Oda vai mostrar alguma coisa que tá acontecendo no meio do mundo por aí. O Shanks já até deve ter ido embora de Elbaf, né? Que eles não vão se encontrar agora, acredito. Mas ele para mostrar umas reações. Afinal, o incidente de Egghead vai abalar o mundo. Então vai mostrar muita gente lendo o jornal. É muito legal ver essas reações. E ele mostra aqui, velho, os 7 corsários, né? Os outros 6 corsários recebendo a notícia. O Doflamingo interessado. Tive até a oportunidade de dublar o Doflamingo de novo. É a voz que eu faço pro Alpha One de My Hero Academia. A gente fez muito, né, em Dressrosa. O Crocodile cagando e andando quando a Robin dá a notícia, né? Ela é a mais informada ali, né? Tá sempre vendo as notícias. O Crocodile tá cagando. Mais um Shichibukai, mais um dos 7 corsários. Beleza. E ele ainda faz um comentário que é uma referência à carga de pó de chuva do capítulo 212, velho. O Oda não dá ponto sem nó. Tem umas coisas que o Oda esquece, que ele até revela em entrevista. Oxe, eu falei isso, foi? Tá ligado? Mas, geralmente, quando tem as pausas, além de supervisionar um filme ou live action, por isso que tá tendo mais pausa do que o comum agora, né? Foi um sucesso a primeira temporada, o Oda tá supervisionando
a segunda temporada do live action, deve ter papos pra terceira, quarta, quinta, sexta, né? E ele tá mais ocupado, mas ele também pausa pra fazer uma pesquisa dentro da própria construção de mundo que ele gerou pra One Piece. E aparece até Alvida no meio. Eu achei mega aleatório, porque é só os 7 corsários. Aí, tipo, Alvida. Se o sistema não tivesse sido abolido, eu já ia acreditar, ó. Alvida vai ser um dos 7 corsários aí, enquanto Bug é imperador, Alvida vai ser corsária, né? O Moria também aparece dormindo daquele jeitão dele, da hora, né? Você rever o que será que aconteceu com o Gecko Moria, né? E essa pose dele aí, a perona voando ali, também é uma referência à primeira aparição dele, ainda nas sombras, quando os dentes ainda eram redondinhos. Daí tem uma parte que me deixou encucado, gente. Eu até queria a ajuda de vocês, pra caso eu esteja esquecendo alguma coisa, vocês complementarem aí nos comentários. Porque aparece a cena dos piratas Barba Branca vendo a notícia no jornal, né? O Ace fala que é uma ótima notícia e ele tá se dirigindo ao Jinbe especificamente. Mas vamos lembrar de uma coisa. O Jinbe, ainda nesse momento, ele é um dos 7 corsários. Ou viria a ser. Ele tá aí com os piratas Barba Branca, né? Mas é aquela parada, né? Os 7 corsários, eles não obedecem 100% das ordens do governo, né? São convocados pra Marineford, eles vão, mas tem outras coisas que eles deixam pra lá. Então eu acredito que o Jinbe aqui já era um dos 7 corsários e pá. Lembrando que não foi o Jinbe que o Ace derrotou enquanto corsário pra abrir a vaga pro Kuma. Porque a luta entre o Ace e o Jinbe foi um empate. Então não tirou o Homem-Peixe do cargo de corsário do governo, né? O Jinbe até se refere ao Doflamingo dizendo que já temos um rei no nosso grupo e agora temos um ex-rei. O mundo pirata realmente tá mudando. E aí fica essa curiosidade, né? Não sei se eu deixei escapar algum detalhe que pode até ser complementado por uma novel, mas eu lembro que a gente até fez análise da novel do Ace aqui. É uma parada mais envolvendo a marinha, né? Então, quem o Ace derrotou? Essa é a minha pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta boa pro Oda responder numa futura SBS. Quem foi esse corsário do governo, um dos Chichibukai, que o Ace derrotou e abriu vaga pro Bartholomew Kuma entrar? Porque quando a gente tem a noção dos corsários em One Piece, tem aquela formação que, beleza, quando o Crocodile é derrotado, entra o Barba Negra. Mas a gente sabe da formação original com o Crocodile. Só que antes, ainda é muito legal você ver as formações dos corsários, né? Porque antes do Kuma veio quem? Eu fiquei curioso, velho, pra o Oda de repente desenvolver isso. Pode ter mais uma novel do Ace. As novelas do Ace também estão sendo ilustradas, agora tá virando mangá pelo Boichi de Dr. Stone, né? Então, de repente, ele conta isso. Mas eu nem sei a quantas anda, que eu não me ligo muito em spin-off, não. Pra mim é o mangá. Mangá, as páginas que o Oda desenha. Nem cola o spread do próprio Oda, essas capinhas do Usopp, lembrando do Pimanin, de Intamaneg, a partir da culinária do Mise en Place do Sanji, eu ligo tanto, tá ligado? Eu ligo mais do que tá nos quadrinhos do mangá de One Piece. Então, se tem esse Chichibukai, esse corsário que o Ace derrotou, ajuda nós a lembrar aí. É legal quando mostra os revolucionários, porque, pô, precisávamos ver a reação deles diante disso, né? Do Kuma se aliando ao governo. Quem os revolucionários querem combater, né? Querem derrubar. O Dragon fica pensativo. É interessante que é um painel que já mostra que ele tá dando um benefício da dúvida ao amigo, ao camarada. Mostra outros revolucionários, tipo Sabo, Koala, Haki, confusos. Que é como o Sabo diz, velho. Ele tem que obedecer tudo que o governo manda agora. Mas é o Kuma, como é que isso é possível? Na última página, quando o Kuma se dirige até a ilha Down, e aí vamos levantar uns debates sobre isso que ilustrou até a capa desse vídeo, né? A gente vê o navio do Kuma, é muito legal o visual do navio, né? Porque o casco segue a textura das calças do Kuma, né? Na indumentária, no figurino mais clássico dele, né? O navio também tem umas orelhinhas, tem um crucifixo lá ao fundo, ali onde tá o ovo do navio do Roger, né?
naquela altura do navio. E eu acho que até uma capelinha ele fez lá dentro. Eu acho que essa cruz é justamente que tem uma capelinha lá pra ele rezar pra Nika, né? E a Jolly Roger, velho, é como a gente falou antes, é o desenho da Bonnie. Ela desenhou o Kuma e ele bota o rabisco ali, velho. Ele não tem vergonha, tipo, dane-se que isso aqui vai ser cringe pra alguém. Isso aquece meu coração, é a minha relação com a minha filhinha. Eu lembro até daquele momento do flashback do Oden, quando a Hiyori pequenininha fala, né, tá todo mundo, o Oden foi cancelado em um ano, né, todo mundo tá odiando o Oden por ele ter não feito nada com o Orochi, com o Kaido, né? E a Hiyori pergunta, pai, como é que você consegue ficar de boa com todo mundo te xingando e tal? E o Oden diz, porque eu tenho vocês. Ele tem a Toki, tem a Hiyori, tem o Momonosuke. Então é isso, o Kuma tem a Bonnie. Ele tá em paz com o coração dele, com quem ele é, com suas relações, com o que ele tá fazendo. É por isso que é um baita personagem. E é interessante também você perceber que o Kuma, enquanto um corsário, um dos 7 corsários do governo, ele aproveitava as ordens que ele recebia da marinha e do governo para conhecer lugares que talvez ele nem fosse na vida dele, diante da situação que ele se encontrava enquanto revolucionário, precisava ficar em Sorbet, não sei o que lá. Então ele ia para certos lugares que talvez ele não fosse, e aí ele estava aproveitando já para recomendar os melhores para Bonnie quando ela fizesse 10 anos e pudesse velejar curada da doença da Safira. E no finalzinho do capítulo, Luffy aparece, velho. Kuma chegando na Vila dos Moinhos e recebe uma ordem do governo perguntando onde ele tá. Aí eu fiquei, velho, quando eu terminei de ler o 1100, eu fiquei projetando muita coisa na minha cabeça. Fiquei especulando muita coisa. Popularmente, teorizando, né, as coisas. Mas aí, antes de fazer essa análise, eu fiz a leitura dublada do 1101. Rolou o atraso por conta da minha mudança. E compromete um pouco o hype desse gancho. Porque o que eu fiquei imaginando, e eu quero trazer isso a fim de registro nesse vídeo, velho, é alguma coisa premeditada em relação a Nika? Ele sabia que poderia encontrar algo de Nika na Ilha Down? Ou o governo conseguiu detectar onde estaria o fruto e estava mandando ele pra lá? Mas depois é que você percebe, né? Que o governo nem sabia onde ele estava e ia mandar ele pra fazer outras coisas no 1101. Mas dá asas à imaginação da gente. O Oda é bom de drible, velho. Ele foi muito bom nesse gancho. Mas no 1101 a gente fica sabendo que o Kuma foi só de curioso dar um check-up no Luffy, né? E o objetivo disso não tem nada a ver com Nika, com o fruto de Nika, mas pelo Luffy ser filho do Dragon, né? E a gente vai desenvolver isso na análise do 1101. Mas é interessante você ver que antes de Thriller Bark, o Kuma chegou muito pertinho de Nika. É porque ainda ia levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Ainda ia levar um tempo pro Luffy despertar o fruto, né? 1040 capítulos faltava ainda pra ele despertar o fruto. Mas é interessante, gente, que a gente precisa lembrar que as Zoans têm vontade própria, segundo os Astros Anciões, quando estão ali definindo o fruto Hitohitonomi lendário modelo Nika. Então, por que eu ilustrei a capa desse jeito? Nika e a Ilha Down. Porque eu quero mais uma vez levantar esse debate que a gente já tinha levantado antes em outras ocasiões, seja em live, seja em vídeo de análise de um capítulo passado, que o fruto de Nika foi até a Ilha Down por conta do Luffy, como se os frutos Zoan que têm vontade própria fosse uma espécie de Vivricard que vai apontando na direção do usuário que o fruto quer que o ingira, que o coma, tá ligado? Enfim, ou é porque aí aquela ilha Down tem algo mais. E aí lembrando, como eu tô falando aqui também, o nome da ilha onde fica a Vila dos Moinhos e o Reino de Goa se chama Ilha Down, a Ilha do Amanhecer.
O título do primeiro capítulo de One Piece também é Romance Dawn. Por isso que eu acredito que D é Dawn, é uma palavra de amanhecer, né? E isso tudo me deixa muito curioso, velho. Porque eu acho que, beleza, se o Shanks tava pegando a ilha Dawn, a Vila dos Moinhos, como base pra ele durante um ano, e aí ele saía, fazia uns saques, e num desses saques ele trouxe a Gomu Gomu, Hito, lendária modelo Nika, foi meio que sem querer, por atitude dele. Foi por vontade própria do fruto, tá lá, né? Mas, de uma certa maneira, por vontade própria do fruto. Mas o Shanks pode ter feito sem querer, mas tem alguma coisa ou no Luffy ou na ilha. Eu preferiria que fosse a ilha pra não ter tanto mais essa parada de destino na jornada do Luffy, né? E se você chegou aqui, digita nos comentários Kuma, o amanhecer vai chegar pra gente saber que você viu o vídeo até o finzinho, tá bom? Que você apreciou essa análise de One Piece até o finzinho. É um prazer dividir essa aventura com vocês, tá, gente? Vamos até o final de One Piece juntos. Lembra que a aventura agora é no Apoia-se ou seja membro aqui no canal. Mas é pra galera do Apoia-se que eu posto a live. O momento da live de leitura dublada dos capítulos tem que estar no Apoia-se. Mas assim que eu faço o corte, chega primeiro pros membros também do YouTube. Aí você escolhe se quer ir pro Apoia-se, se quer, seja membro, se quer mandar um apoio avulso pelo QR Code, valoriza o trabalho, tá bom? Que a gente faz isso com muita paixão. One Piece é a obra da minha vida, estamos aqui há mais de 11 anos fazendo isso, beleza? E vamos para mais 10, que eu acho que vai durar por aí. Será? Beijo e até a próxima!